Olá pessoal, tudo bem? É com satisfação que eu venho para a nossa segunda aula sobre Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, Lei Complementar 106 de 2003, né? E também a Constituição Federal, porque quando se fala em Ministério Público, o Ministério Público ele tem assento constitucional. Lembra na aula passada nossa que nós falamos sobre o perfil constitucional do Ministério Público ou o Ministério Público na Constituição Federal? Lembra da aula passada que nós falamos que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, que tem a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático, né? Os direitos sociais e os individuais indisponíveis. Falamos também dos princípios constitucionais ou princípios institucionais do Ministério Público, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Falamos também das garantias, né, da autonomia do Ministério Público, autonomia administrativa, autonomia funcional e autonomia financeira. E neste ponto, autonomia financeira, é que vem também complementar a nossa aula de hoje, porque hoje nós falaremos sobre a proposta orçamentária. E proposta orçamentária está dentro da autonomia financeira do Ministério Público. Sim, por quê? Porque a proposta orçamentária, e vocês têm que saber 3 aspectos dela. Primeiro, atribuição para elaborar. Por que a proposta orçamentária está dentro é decorrente da autonomia financeira? Simples. Como é que vai ter autonomia financeira se não tem o direito de elaborar com que vai gastar no próximo ano? Que autonomia é essa, né? A Constituição Federal, apesar de não ter sido expresso quanto à autonomia financeira, foi expressa a dar ao Ministério Público o poder de fazer a sua própria proposta orçamentária. Ministério Público, você decide com que vai gastar. Seu orçamento é este, segundo a LDO, você decide se ano que vem você vai querer gastar mais com viaturas, mais com imóveis, você que decide. Você, Ministério Público, tem poder para gerir a sua situação financeira. Proposta orçamentária, atribuição para elaborar. Quem elabora a proposta do Ministério Público? Ele, o próprio Ministério Público. Vocês aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro. Quem elabora a proposta para o Ministério Público do Rio de Janeiro? Letra A, Assembleia Legislativa, falso. Letra B, Poder Judiciário, falso. Letra C, Tribunal de Contas do Estado, falso. Quem elabora, Poder Executivo, falso. Quem elabora a proposta orçamentária para o Ministério Público do Rio de Janeiro é o próprio Ministério Público. Ele, Ministério Público, é que tem a atribuição para elaborar a sua proposta. Claro, respeitando os limites da LDO, os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Professor, e se o Ministério Público não elabora a sua proposta orçamentária dentro do prazo que deveria elaborar? Neste caso, a Constituição Federal resolve a situação. Se o Ministério Público, por exemplo, não elaborou a sua proposta orçamentária, o Poder Executivo vai pegar o orçamento vigente e vai fazer os devidos ajustes e esse orçamento vigente vira uma proposta orçamentária. Então, cuidado, porque ele coloca essa pegadinha. Sobre a proposta orçamentária, indica a alternativa correta. Letra A. Caso o Ministério Público não elabore a sua proposta no prazo legal, o Poder Executivo está autorizado a elaborar uma para o MP. Falso. Negativo. O Poder Executivo está autorizado a pegar o orçamento vigente, fazer os devidos ajustes de acordo com a LDO e submeter à Assembleia Legislativa. Com razão, porque se o MP não elaborou a sua proposta orçamentária, mas se ele tem autonomia financeira, pega a proposta do ano passado, que foi aprovada e gerou o orçamento vigente, ok? Nós falaremos disso também com mais detalhe quando chegarmos no dispositivo. Tá? Data para o repasse. Muito bem. Ministério Público não arrecada. Isso é o poder que arrecada, o Poder Executivo.
O Ministério Público tem um orçamento próprio, não tem? Tem. Como é que faz se ele não arrecada? Ou a Constituição Federal e a lei de vocês, a Lei Complementar 106, estipulam que deverá repassar ao Ministério Público a cota parte dele, o 1/10. Pega o orçamento, divide em 12. A parte correspondente a 1/12 será repassada até o dia 20 de cada mês, sob pena de responsabilidade, tá certo? Então, até o dia 20 de cada mês. Fiscalização. Quem faz a fiscalização? Muito bem, Marciano. O Ministério Público tem autonomia financeira, ele está, inclusive, livre de fiscalização, né? Negativo, falso. Tem fiscalização no que tange externamente, ou seja, por um outro órgão, e internamente. Internamente é o próprio Ministério Público, através de um setor denominado controle interno. O próprio Ministério Público faz a sua fiscalização. Ou seja, antes de submeter externamente, faz um pente fino, verifica como está, né, a regularidade. Ok. No que tange ao lado externo, aspecto externo, também existe o controle. O controle externo do Ministério Público é feito pelo Tribunal de Contas Estadual. Falso! Falso, essa é pegadinha. O controle externo do Ministério Público, digo, da situação financeira do Ministério Público, é feito pela Assembleia Legislativa, com o auxílio do TCE, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, cuidado, vai cair na prova para você, dizendo que a fiscalização quanto à situação financeira, digo, fiscalização das contas do Ministério Público, é realizada pelo Tribunal de Contas do Estado. Isto é falso. O Tribunal de Contas só auxilia o Poder Legislativo, digo, a Assembleia Legislativa. Esta sim, a Assembleia Legislativa é que faz a fiscalização, não a fiscalização funcional. Porque no que tange a funcional, eles são independentes. Ele quem? O Ministério Público. Fiscalização contábil e financeira, tá bom? Vamos para os artigos então. Artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tranquilo. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Ou seja, senhores, veja bem, o parágrafo 3º diz que cabe ao Ministério Público elaborar a sua proposta orçamentária. Só que a Constituição Federal não foi omissa quando o Ministério Público deixa de elaborar a sua proposta orçamentária. Para fins de consolidação, que é juntar todas as propostas e mandar para a Assembleia, o Poder Executivo vai pegar o orçamento vigente, tá? Olha só, pega os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Ou seja, pessoal, vamos imaginar, olha só, em 2016 tem que fazer a proposta orçamentária para o orçamento de 2017. O Ministério Público não fez a proposta orçamentária, não encaminhou a proposta orçamentária em 2006 para valer para 2007. O que faz? O Executivo, o governador, vai pegar o de 2015, porque foi aprovado lá, que está vigente em 2016. E aí sim, manda para o Legislativo, o Executivo manda para o Legislativo. Então, cuidado, porque certeza que eles vão confundir, dizendo que, caso o Ministério Público não elabore a sua proposta, o Executivo elaborará uma. Não, o Executivo vai pegar a proposta orçamentária anual, né, para fins disso, pega a proposta orçamentária do ano passado, pega os valores aprovados na lei orçamentária vigente. De 2006 tem uma lei orçamentária vigente. Qual que é o valor do Ministério Público aqui? 180 milhões. Esses 80 milhões, mas tem que fazer os ajustes. A LDO, por exemplo, colocou, Ministério Público, quanto a imóvel, você vai poder gastar esse ano, no ano 2017 só 20.
Mas para o 2016 podia gastar 30. O Poder Executivo vai poder cortar esses 10 de um ano para o outro, tá? Olha o que ele diz a lei de vocês, Lei Complementar 106/2003. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na LDO, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Pegadinha, cuidado. O Ministério Público elabora a sua proposta. Sobre a proposta orçamentária, indica a alternativa correta. Uma vez elaborada a proposta orçamentária pelo Ministério Público, este a encaminhará diretamente ao Poder Legislativo. Não. Ministério Público manda, o MP vai pegar a sua proposta, manda para o Poder Executivo, e o Poder Executivo é que manda para a Assembleia Legislativa. Porque, encaminhando-a diretamente ao governador do Estado, que a submeterá ao Poder Legislativo. Então não pode ter isso aqui, né, Marciano? Do MP e direto para a Assembleia. Não, isto não pode, tá bom? Cuidado com essa pegadinha, tá certo? Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias próprias e globais do Ministério Público, compreendidos os créditos suplementares e especiais, serão postos à disposição em duodécimos, entregues até o dia 20 de cada mês. Redação igual à da Constituição Federal, ou seja, tem que passar a parte do Ministério Público até o dia 20, porque senão é fácil, né, pessoal? O Ministério Público tem autonomia financeira. Imagina que o Poder Executivo falou assim: vamos matar esse Ministério Público aos poucos, vamos atrasar o repasse para ele, quero ver como é que ele vai arcar com as suas despesas. Aí não é autonomia financeira, aí é autonomia de brincadeira, autonomia de brincadeirinha, de mentirinha. Não, todo dia 20, até o dia 20, tem que passar a parte do Ministério Público, tá certo? Os recursos próprios não originários do Tesouro Nacional, os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual serão utilizados em programas vinculados às finalidades da instituição, vedada outra destinação. Claro, Ministério Público, se tiver algum recurso próprio que não proveniente do Tesouro Nacional, por exemplo, fez um convênio com alguma instituição, né? Para que veio o dinheiro? Veio especificamente para determinada finalidade. Tem que gastar naquela finalidade, tá? Porque os que vêm do orçamento já tem previsão na própria LDO, na própria proposta orçamentária. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida mediante controle externo. Por quem? Pela Assembleia Legislativa. Aqui que eu falo que vem a pegadinha. Vai colocar pelo Tribunal de Contas. Não. O controle externo é pela Assembleia, é pelo Poder Legislativo Estadual. Com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas, cuidado, porque é só inverter, né? Pegadinha. O controle externo será exercido pelo Tribunal de Contas com auxílio da Assembleia. Falso. Pela Assembleia com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Segundo disposto no título 4º, capítulo 1º, seção 8ª, seção 8 da Constituição Estadual. E mediante controle interno, a fiscalização também será feita pelo controle interno, por sistema próprio, instituído por resolução do Procurador-Geral de Justiça. 2 controles, externo e interno. Externo pela Assembleia, com o auxílio do TCU. TCU não, TCU é federal, Marciano. Isso. TCU é para o Ministério Público da União. TCE. E no controle interno pelo próprio Ministério Público, ok? Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe. Isso aqui, você viu que eu volto no artigo 2º, por quê? As autonomias do Ministério Público, digo, a autonomia financeira, funcional e administrativa, dá ao Ministério Público as seguintes competências ou atribuições ou poder. Com base na autonomia funcional, administrativa e financeira, que cabe ao Ministério Público, olha aqui,
praticar atos próprios de gestão. Claro, o que é praticar os atos próprios de gestão? O próprio Ministério Público faz suas licitações, o próprio Ministério Público faz seu concurso público, o próprio Ministério Público faz as suas aquisições, tá certo? O próprio Ministério Público faz a gerência do seu pessoal, no que tange aposentadoria, inatividade, remuneração e etc. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, de carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. Ou seja, senhores, veja bem, o Ministério Público não precisa pedir autorização para o governador do Estado, por exemplo, para fazer concurso público. O Ministério Público não pode pedir autorização do Estado, do Executivo, por exemplo, para fazer uma remoção do servidor de um local para outro. Isto está dentro da gestão, dentro da autonomia administrativa do Ministério Público. Elaborar suas folhas de pagamentos e expedir os competentes demonstrativos, claro. Adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Claro, não precisa. Imagina o seguinte, que o governador aí do Rio de Janeiro baixou um decreto dizendo que, para a contenção de gasto, está proibido a aquisição de bens imóveis. Dane-se, governador, dane-se, Poder Executivo. Se o Ministério Público tiver orçamento, este seu decreto não vai interferir, porque ele tem autonomia para adquirir bens e contratar serviço. Tem um decreto dizendo que não vai comprar veículos. O Ministério Público quer comprar 10 caminhonetes. Vai comprar? Vai, desde que tenha orçamento. Pronto, porque é uma decorrência da sua autonomia administrativa financeira, tá? Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus membros. Aqui uma pegadinha, ó. Marciano, considerando que o Ministério Público tem autonomia administrativa e financeira e funcional, principalmente a autonomia administrativa, né? No que tange isso aqui, pode então o Ministério Público, né? Com base na autonomia administrativa, por ato próprio, criar cargos. Negativo. Cargos, nós sabemos que só pode ser criado através de lei. Mas o Ministério Público faz lei? Não, porque a lei é da Assembleia Legislativa. Não é isso? Quem faz é a Assembleia Legislativa. O Ministério Público tem iniciativa de lei. Ele, Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, vai fazer um projeto de lei para criar cargos. Criação de cargos. Ele vai propor ao Poder Legislativo. E propor ao Poder Legislativo é fazer um projeto. Faz um projetinho, manda para o Poder Legislativo, fala, quero mais cargo de técnico, quero mais cargo de analista, quero mais cargo de membros. Né? Isso especificamente, esse dispositivo para membros. Serve também para os serviços auxiliares, porque não pode por ato próprio. Por ato próprio seria o Ministério Público, através de uma portaria, por exemplo, criar ou extinguir cargo. Isso não pode, tem que ser somente através de lei. Muito bem, tá? Propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores. Se isso aqui é para membros, é a mesma redação, só que agora para servidores. É aquele exemplo que eu falei. Vai criar tantos cargos de técnico, de analista, tem que ser através de lei. Como o Ministério Público não faz lei, mas ele faz o projeto de lei. E sobre a remuneração, salário, vencimentos, o Ministério Público pode alterar o vencimento dos seus servidores ou dos seus membros através de ato próprio. O próprio Ministério Público baixa uma portaria aumentando o vencimento? Não. Faz um projeto de lei para que a Assembleia Legislativa aprove aquele projeto de lei, organizando a carreira, mudando vencimentos, etc. Vantagens, tá bom? Através de leis. Prover, né? Compete ainda ao Ministério Público, através daquelas suas autonomias, prover em caráter originário ou mediante promoção,
e demais formas de provimento derivado, os cargos a que se referem os incisos anteriores. Ou seja, os senhores entram no Ministério Público no cargo inicial, no nível inicial, e vai sendo promovido. Precisa o Ministério Público pedir autorização para a Assembleia, precisa o Ministério Público pedir autorização para o governador do Estado, para promover os seus servidores, para fazer ascensão na carreira? Não. Isso aí ele pode por ato próprio, porque isso aí está dentro da sua autonomia. Ele não está criando o cargo, ele está apenas ou dando provimento, ou seja, posse, né? Ou ascensão, promoção. É como se, por exemplo, você entrasse como promotor, né? E vai chegar até procurador de justiça. Ora, precisa de lei para promover? Não, por ato próprio. Precisa de lei para criar o cargo, tá? Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira ou dos serviços auxiliares. E atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Tranquilo, é aquilo que eu falei. Está dentro da gestão administrativa, aposentar, né? Não só dar provimento, remover, aposentar, exonerar, etc. Tá? Prover, isso aqui já, opa, está aqui. Compor seus órgãos de administração e organizar suas secretarias, repartições administrativas e serviços auxiliares das procuradorias de justiça e promotoria de justiça. Claro, é o Procurador-Geral de Justiça, né? É o Ministério Público, através da sua gestão administrativa, com base na autonomia administrativa, financeira e funcional, é que vai organizar seu pessoal. Neste gabinete vou precisar de 3 técnicos, ali já de 2. Quem vai fazer essa gestão? Essa gestão é o próprio Ministério Público, sem pedir bênção para outros poderes, porque está dentro da sua autonomia. Tá? Compor seus órgãos, tá? Daqui. Elaborar seus regimentos internos, exatamente. Compete ao próprio Ministério Público, né? É dele, melhor dizendo, é uma decorrência da autonomia, elaborar os regimentos internos. Tá? Só um momento aqui. 10. Proporcionar serviço de assistência médica hospitalar. Tá. Proporcionar serviço de assistência médica hospitalar aos membros da instituição, ativos e inativos, e os seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas à preservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, facultada a terceirização da atividade ou a indenização dos valores gastos, na forma disciplinada em resolução do Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, está dentro da gestão do Ministério Público, né? Proporcionar esse serviço de assistência médica, inclusive terceirizando. O que é terceirizando? Fazendo plano de saúde ou até mesmo contratando pessoas para atender dentro do Ministério Público. Tá? Compor frota própria de veículos oficiais a serem adquiridos ou locados. Ministério Público, você tem sua própria frota, está dentro da sua gestão. Ou porque você vai comprar ou está autorizado a locar. Elaborar sistema próprio de registro de preços e aderir a registro de preços de outras entidades públicas, de qualquer esfera federativa, ou seja, pegar carona, desde que garantidas as mesmas condições de fornecimento ou prestação licitadas. Senhores, aqui está dizendo assim, cabe ao Ministério Público fazer a sua própria licitação. Está autorizado, inclusive, pegar carona, tá? Implementar programas decorrentes de normas constitucionais asseguradoras de direitos sociais, claro, dentro da sua autonomia. Disciplinar a prestação de serviço público, voluntário e gratuito, sem reconhecimento de vínculo empregatício, para fins de apoio a atividades institucionais, facultada a concessão de auxílio, transporte e alimentação. Imagina os senhores que uma faculdade quer fazer um convênio com o Ministério Público, né, para levar os seus alunos de direito lá, e aí para determinada atividade.
ainda que seja para contribuir ali em alguns procedimentos ou processos, sem fins empregatícios. Pode o Ministério Público fazer isso? Pode, só vai conceder auxílio de transporte e alimentação. Exercer outras competências delas decorrentes. Pode o Ministério Público exercer outras competências dela decorrente, como? Decorrente de quem? Da autonomia administrativa, funcional e financeira, tá bom? Parágrafo único. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvadas as competências constitucionais do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado. O que é isso? Guarde isso aqui, ó. Eficácia plena. As decisões do Ministério Público, tá certo? Decorrente da sua autonomia funcional, administrativa e financeira, se o Ministério Público decidiu que vai fazer concurso, precisa do aval do Poder Executivo? Não. A sua decisão tem eficácia plena, completa, imediata. Não precisa de ratificação de outro órgão. Ministério Público, você tem orçamento para isso? Tem. Ah, mas o Poder Executivo não está autorizando, porque é contenção de gasto. Dane-se. Você, Ministério Público, instituição, vocês têm orçamento para isso? Sim. Então, a sua autonomia administrativa e financeira não te obriga, ou melhor, te livra de pedir bênção para outro órgão, porque tem eficácia plena e imediata. Tá certo? Isso significa o quê? Retira o Ministério Público de subordinação, porque senão, pessoal, imagina os senhores, uma instituição tão relevante, uma instituição tão querida, mas também tão odiada ao Ministério Público. Sim, olha aí a Operação Lava Jato, veja os senhores, o ódio que está aí sobre o Ministério Público Federal, né, sobre a Polícia Federal, por parte de alguns prejudicados, de alguns lesados com a atuação do Ministério Público. Muito bem. Senhores, imaginem se o Ministério Público tivesse que pedir autorização para fazer a gerência do seu órgão. Imagine que o Ministério Público tivesse que pedir autorização para que uma decisão tomada por ele ganhasse eficácia. Imagine que o Ministério Público tivesse que submeter isso à chancela, submeter isso a parecer, submeter isso à aquiescência de outro poder negativo. Por isso que a sua decisão tem eficácia plena e aplica-se imediatamente, tá bom? Claro que aí tem que respeitar a Constituição Federal, tem que respeitar, né, aquela competência do Poder Judiciário. Ó, o Ministério Público, por exemplo, ele decidiu em criar cargo. Está decidido o Ministério Público, só que você tem que respeitar os limites da Constituição Federal. Que é, na verdade, para criar cargo tem que ter o quê? Um projeto de lei, quem cria cargo é lei. O projeto de lei, sim, é proveniente de você, Ministério Público. Respeitado as ressalvas da Constituição Federal, né, a intervenção do Poder Judiciário e também do Tribunal de Contas, a sua eficácia é plena, a sua decisão tem executoriedade imediata, não precisa pedir autorização para outro poder. Tá certo? Esta aula nós falamos então, senhores, sobre a proposta orçamentária. Tá certo? É uma aula específica de proposta orçamentária, tá bom? Na próxima aula nós já entraremos nos órgãos do Ministério Público, na organização do Ministério Público, são órgãos do Ministério Público, né? Ou seja, a Procuradoria-Geral de Justiça, né? Colégio de Procuradores, Conselho Superior, isto nós falaremos na próxima aula, tá bom? Satisfação, estou à sua disposição para qualquer dúvida, marciano.neves@hotmail.com. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.